Boa noite a todos os irmãos. Eu cumprimento e saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, nesse dia de hoje, gostaria para vocês, meus amados e amadas irmãs, queridos e queridas, a igreja militante do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quero desde já pedir para que os irmãos compartilhem este vídeo e outros anteriormente, né? Hoje no meu canal de YouTube já passa de 500 vídeos que foi feito para a glória de Deus. Se inscreve lá no meu canal, me ajude o meu canal crescer, me ajude o YouTube divulgar os meus vídeos de mensagem, amém? Me siga lá também no meu Instagram, Evangelista Ivanês Barbosa. Neste dia de hoje, né, eu gostaria aqui de trazer, né, uma palavra que está aqui no livro do Abacuque, né? Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2, amém? Que diz assim, o nosso irmão, né, Abacuque, que a gente venha seguir o exemplo dele, amém? Abacuque capítulo 3, versículo 2, amém? Aviva ao Senhor a sua obra, no meio dos anos a notificam, na ira lembra da sua misericórdia, amém? O nosso irmão Abacuque, né, estava aqui pedindo a Deus duas coisas. Interessante, irmãos. Os irmãos possam compreender e entender essa palavra. Primeira palavra, ele estava pedindo para Deus avivar, né, a obra dele, avivar a igreja, né, avivar as nossas vidas, amém? Em segundo lugar, ele estava pedindo para que Deus viesse agir de misericórdia, né? Viesse ter pena de nós, né? Porque somos pecadores, irmãos, né? A gente peca tanto, né? Com ações, com atitude, pensamentos, né? Somos às vezes omissos, às vezes não obedecemos a palavra de Deus da maneira que tem que ser, né? Obedecida, né? Obedecido, e às vezes pagamos preço, porque muitas pessoas hoje, irmãos, vivem num momento de uma correria, né? Aonde para conquistar um espaço, um posto, né? Não é fácil. Para poder uma porta se abrir, primeiro a gente temos que se preparar, se preparar tanto na área acadêmica, né, como também até na área ministerial. Hoje, para um homem de Deus ser um pastor numa igreja, tem que ter pelo menos um estudo básico teológico, né? Nada contra quem estuda, eu estudo bibliologia, irmão, porque não tem maquiagem do homem na Bíblia, né? A palavra ela não é manipulada da maneira que é. Se você for estudar um pouco sobre teologia, sobre o estudo de Deus, sobre estudar Deus, o homem ele tem uma mania de querer colocar, ergar, né, um pouquinho da sua semente, colocar um pouquinho do seu fermento, junto com o entendimento ali, com a expressão, né, da interpretação, da exegese do texto, né? Na maioria das vezes a teologia, o homem, ele não só apenas fica manipulando, mas às vezes fica querendo colocar vírgula, colocar, né, essências, né, pontos aqui, pontos ali, e interpreta de uma maneira que quer, da maneira que acha que tem que ser, e fica introduzindo e traduzindo e introduzindo assuntos que você não vai encontrar nas Santas Sagradas Escrituras, só através de livros paralelos que usam junto com um dicionário bíblico
E ali, irmãos, vai dando aquela toda a explanação, né? Preparando ali, na realidade, irmãos, um plano, né? Toda planilha, né? Toda uma planilha, né? De assuntos que às vezes é majoritário e às vezes não é. Às vezes é Bíblia Sagrada mesmo, né? Às vezes é palavra de Deus, mas às vezes não é. Às vezes é palavra do homem produzido ali, né? Para introduzir em nós, né? Assuntos naturais. Amém? A geografia bíblica é uma delas. A maneira como as pessoas prescreve, né? A geografia bíblica, falando sobre ali toda a trajetória por onde Jesus passou, o apóstolo Paulo passou e demais outros grandes homens de Deus passaram, né? Como Enoque, Abraão, Isaac, né? Os filhos de Jacó, quando foi criado ali as 12 tribos, cada um, né? Foi colocado em uma comunidade, né? E isso vai enchendo a cabeça, fazendo com que as pessoas, quando vai pregar uma história, na realidade é histórico, né? Às vezes até cultural, às vezes é uma tradição, né? Para aquela época, não para a época de hoje, irmãos. A teologia, né? Ela faz com que a gente venha entender de uma maneira melhor, mas de uma maneira que, se você for prestar bem atenção sobre os tópicos, né, os subtópicos da Bíblia Sagrada, né, criado ali, separado ali, assuntos que aconteceu no passado, né, assuntos que realmente está acontecendo hoje, né, no presente, e tem assuntos que já vai acontecer no futuro. Quem já estudou todo um livro, o livro do Apocalipse, vai entender por que eu estou falando dessa maneira. Amém? Então, irmãos, temos que ter cuidado com a teologia humana, né? Tenha cuidado na hora de você estudar angiologia, cristiologia, né? Eu prefiro estudar bibliologia, porque a bibliologia, né, ela é uma palavra ali, você vai estar lendo, o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrando em nosso coração, fazendo nós entendermos a maneira como ela é. E a Bíblia, ela não precisa de alta interpretação humana, ela se interpreta por ela mesma para os nossos corações, né? Para o nosso entendimento e o nosso coração. Por isso que Abacuque, vendo esta necessidade de ver o homem querendo ser Deus, ser um pseudo Jesus, ser um semideus, alguns, né, estão com a sua soberba, né, muito elevada, né, orgulhoso, presunçoso, sem domínio próprio, amante de si mesmo, irreverente, né, irreverente. Pessoas, irmãos, que até o bloqueia a gente da gente crescer, desenvolver, né? E o talento e o dom todos nós temos, né? Todos nós nascemos, vivemos, sobrevivemos e morramos, né? Não é morremos, né? É morramos. A gente, irmãos, somos semelhança de Deus. Além de ser semelhança de Deus, como diz lá no livro de Gênesis, né? Nós também somos irmãos, templo e morada do Espírito Santo, como diz o próprio apóstolo Paulo, né, em uma das suas cartas, escrevendo, né, para Coríntios. Ele diz que nós somos templo, né? 2 Coríntios 5:17. Eis que hoje tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas, né? Eis que hoje tudo se fez novo.
né? 1 Coríntios 11. Você pode meditar nas cartas de Coríntios, que são verdadeiras cartas doutrinárias, principalmente o livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Roma, né? O livro de Colossenses, né? Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, né? O livro de Hebreus, o livro de Tiago. Então são livros, né, que ajudam nós a entendermos o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer e o que somos e para onde a gente vai. Principalmente quando você entra no livro do Apocalipse, o Apocalipse ele vai mostrar o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Amém, irmãos? E a doutrina bíblica, né, nos exorta, nos amostra, né, através ali do contexto original do livro do Atos dos Apóstolos, aonde quando Jesus ele partiu, né, ele deixou na função, na incumbência, né, do apóstolo Paulo começar a fundar a igreja primitiva, né? Aí você pode meditar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, lá na altura do versículo 37 ao 46, ao 47, né? E você vai ver ali o nascimento, né, do começo, de uma igreja, de uma verdadeira igreja de Cristo, aonde os irmãos ali, os mais pobres ali da Macedônia, eles enviavam ajuda para os irmãos pobres lá da Judéia, e vice-versa, né? E eles ali cuidavam uns dos outros, e todos viviam em comunhão e em união, até no partir do pão. Aí Deus levanta Abacuque e diz, e Abacuque começa a orar, e é esta oração de Abacuque que hoje existe a igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? Quando ele começa no seu versículo, no versículo 2, né? Abacuque 3, versículo 2, ele faz essa declaração em oração, clamando, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, né? No meus dos anos a notificam. Em outra versão, restaura, Senhor, né? Louvado seja Deus. E aí ele fala a segunda frase, né? Ele acrescenta, né? Abacuque, ele vai e diz assim: também, Senhor, na sua ira, no dia do juízo, né? Você pode ler lá no livro de Sofonia, no capítulo 1, versículo 18, diz lá que é o seu ouro, o nosso ouro, a nossa prata, né? Não vai impedir, né? De Deus mandar juízo, não vai comprar, não compra a nossa salvação, o ouro e a prata, não vai de forma alguma, em nenhuma circunstância, livrar você, né? Nos livrar no dia do juízo final. O Apocalipse, os 7 selos vai se abrir, a última trombeta vai soar, irmão. E aqueles que estiver brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando de cristão, brincando de apóstolo, brincando de ser apóstolo, né? Tem igreja por aí que até consagra a mulher apóstola, né? Essas convenções apostolado que veio para o Brasil, veio pregar uma doutrina totalmente fora das escrituras, distorcendo a palavra, irmão, dando títulos, né? E mais títulos e criando a cada dia regras e criando dogmas, né? Criando estatuto que é deturpado, é contraditório às escrituras. Irmãos, eu sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, um servo de Deus raiz. Eu gosto de pregar um evangelho raiz. Você sabe o que significa isso, irmão? Evangelho raiz é um evangelho que não é deturpado, que não é adulterado, um evangelho puro, que não pode aumentar um tio e nem tirar. Lá em Apocalipse fala acerca disso, não pode tirar nem um tio nem aumentar. O evangelho raiz é o evangelho tradicional, o evangelho, mesmo que se nós queremos ser um pentecostal, irmão, mas que a gente venha viver um momento pentecostal, né, seguida
com as tradições, com os princípios, né? Seguindo os princípios ético e moral, e espiritual e ministerial dos nossos pais do passado, que deram a vida deles para hoje a igreja está na terra, né? E nós não podemos destrocer, deturpar, prostituir, adulterar o evangelho de Cristo. O evangelho de Deus é poder na terra, meu irmão. Não podemos pregar fora das escrituras e muito menos pregar uma palavra que não está dentro da palavra de Deus, colocando, né, acima da palavra de Deus as suas ideias, né, que dentro da sua cabeça, mas os pais do passado fizeram a reforma. Eu, como pastor presidente, não é eu não, viu? Estou dizendo aqui, eu estou falando aqui que tem pastor presidente que está com a soberba está tão grande no coração deles, meu irmão, que eles chegam a dizer isso. Eu, como pastor presidente, eu posso fazer a reforma na minha igreja, certo? Tudo bem, se é a igreja dele, tudo bem, mas na igreja de Cristo não pode. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, que foi ele que derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário, não pode mudar. A igreja de Jesus, lá no livro de Hebreus, já encerrando agora, concluindo, né, dando nó para o inimigo não desatar, amém? Lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, né, está lá escrito que Jesus foi de ontem, será de hoje, viu? E será eternamente. Então, o evangelho de Jesus não pode ser mudado. Você não pode trocar a Bíblia original, né? Você não pode trocar os ensinamentos raiz por esses ensinamentos que estão aí, né, nas redes sociais sendo ensinado aí. Um evangelho que não transforma, que não liberta, que não salva, né? Que não ajuda as pessoas a se compadecer com outras pessoas. Um evangelho que não ensina a gente a amar, a perdoar. A gente temos que viver um evangelho, irmão, do amor, da reconciliação, do perdão. O Abacuque, ele falou: aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, no meio dos anos, a obra de Deus ele opera, o milagre acontece não é no começo, nem lá no final não, é pelo meio. No meio dos anos, o avivamento vai vir. Antes da grande tribulação vai vir o avivamento, o reavivamento na casa de Deus. Muitos vão provar deste reavivamento. Agora, para acontecer em você, em sua casa, você tem que descer. Desça na casa do oleiro, irmão. Se prepara, se capacita. Amém? Coma bastante Bíblia, porque muitos falsos profetas ainda virão pregando um outro evangelho. O apóstolo Paulo, ele chegou a declarar isso, que se outra pessoa vier pregar um outro evangelho, esse evangelho é anátema, é amaldiçoado. Não receba este evangelho, receba o evangelho de Cristo, puro, cristalino, eficaz, né? Um evangelho que Jesus nos ensinou a amar, perdoar, estender as mãos, praticar o amor e a caridade e lançar o pão sobre as águas. Aleluia. Viva o evangelho, irmão, do perdão, né? Seja compreensível, seja tolerante. Amém? E aí eu concluo agora citando aquele texto bíblico que eu amo de coração, que está no livro do Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 11 e 13. Olha o que é que diz aí, ó. Guarda o que tu tens, aleluia, para que os outros não venham e não tomem, né, a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, irmão, escuta a verdadeira palavra de Deus e peça um reavivamento para você, para sua casa, sua família. Peça para Deus, né, ter misericórdia no momento que ele for julgar esse planeta. Ele vai descer com a vara de ferro, ele vai vir ranger os poderosos que estão na terra, pregando uma palavra deturpada. Igrejas materialistas e capitalistas que só pensam no dinheiro e não pensam na alma das pessoas. Deus, ele vai vir, irmão. Jesus vai vir. Você vai. Olha, Deus quer que você não faça parte, né, de você enfrentar um Deus irado, né? Um Deus, você pode até dizer, não, mas Deus, ele é amor. Mas você tem que se lembrar que ele é fogo
e consumidor. Amém? Deus abençoe a todos vocês e fique com esta palavra, irmão, porque essa palavra ela é pura. Essa palavra aqui ela é viva. Começa a orar, começa a pedir a Deus, né, avivamento. E o avivamento que o Abacuque estava pedindo ali não é de saltar, de pular com o pé só, fazer aviãozinho, né, falar em mistério, em línguas estranhas. Isso aí é só reação, meu irmão, da glória de Deus. Isso aí não traz edificação para as pessoas que estão ali ouvindo, né? Isso não passa de espetáculo, irmão. Para outras pessoas olham e veem você fazendo isso. Isso aí é o quê? Você não está beneficiando ninguém, né? Com o seu glória, com o seu aleluia, né? Falando línguas estranhas. Você não está beneficiando ninguém. E muito menos, meu irmão, não edifica ninguém, edifica você mesmo. Você está edificando você mesmo. Você não está edificando os outros que precisa ser edificado. Como é que você deve edificar as pessoas? É lendo a palavra. Leia a palavra de Deus, irmão, e pratica ela. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.